Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Menções. Hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos muito interessantes que Jesus levantou para a vida dos seus discípulos. Trata-se do sal e da luz. Sede sal e luz. Vem conosco. A palavra sal, ela tem uma história muito antiga, né? Ela foi existente desde tempos séculos antes de Cristo. Dizem que os chineses são os primeiros, ou foram os primeiros a produzir sal a partir da água do mar, que eles pegavam, colocavam em vasilhas de barro, aqueciam até que essa água evaporasse, então dentro dessas vasilhas ficavam cristais de sal e eles então recolhiam, né, fazendo uso desse sal. Também na época de Jesus, no ano 23 depois de Cristo, Plínio o Velho, que era um filósofo, era um naturalista, um historiador, ele escreveu falando sobre o sal, dizendo que os soldados romanos, quando voltavam das suas batalhas bem-sucedidas, eles eram honrados com porções de sal, cada um deles. Então, dando a ideia de recompensa, dando a ideia de salário. Então, é verdade que isso era recorrente já bem antes dele ter escrito isso, mas ele deixou registrado, foi um dos que deixou registrado essa questão. Também o Senhor Jesus se apropriou da palavra sal, e também aqui no contexto de Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, da questão da luz. E ele deu um sentido, vamos dizer assim, espiritual para a palavra sal e para a palavra luz, onde o sal tem a propriedade de salgar e de preservar o alimento. Quando nós queremos preservar a carne, por exemplo, por muito mais tempo do que o normal, a gente salga essa carne, ela acaba se desidratando, né? Coloca-se ao sol, e assim ela fica muito mais tempo preservada, podendo ser usada, claro, tem toda uma questão de higiene, né? Mas quando colocado o sal no alimento com uma quantidade menor, uma quantidade adequada, o alimento se torna saboroso, se torna agradável. E convenhamos, uma comida sem sal é bem sem graça, né? Não tem gosto realmente. O sal, ele faz a grande diferença. É verdade também que o sal é um grande veneno para quem tem pressão alta, então esses devem se abster mesmo, né? Não tem jeito. Mas o sal, ele tem essa propriedade então de salgar e preservar. Mas ele também tem a ideia ou a propriedade de dar sabor quando colocado em quantidades adequadas. A luz, por sua vez, tem a qualidade de iluminar, de clarear, de tornar visível as coisas que estão na escuridão. Então Jesus também se apropria da luz para dar significado na vida dos discípulos. Então vejamos o que Jesus diz ali em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Ele diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o versículo 16. Então veja, primeiro Jesus diz que os discípulos são o sal da terra. São aqueles que, estando na terra, defendendo os valores de Cristo, defendendo os ensinamentos de Jesus, vivendo como Jesus mandou que eles vivessem. Então, esses discípulos seriam sal, seriam aqueles que estariam preservando a terra, ou a sociedade, a comunidade, porque eles têm valores que preservam, que têm a qualidade de sal, de preservar então. Mas também, como nós já dissemos, sendo trabalhado adequadamente esses valores, a vida se torna mais gostosa. E convenhamos, gente, né? Que vida maravilhosa uma vida de cristão, é a vida de seguidor de Cristo. Jesus sempre ensinou que os seus discípulos deveriam falar a verdade, os seus discípulos deveriam viver essa verdade, os seus discípulos deveriam se amar mutuamente, os seus discípulos nunca deveriam perseguir,
nem matar, nem fazer falso testemunho, nem, como podemos dizer, se prostituir, né? Nem viver uma vida de embriaguez alcoólatra, ou se corrompendo e corrompendo pessoas, ou vivendo uma vida iracunda, sabe, aquela vida com ódio, com raiva, vivendo aquela vida de facção, promovendo divisões entre os irmãos, entre as pessoas. Jesus disse que os de seus discípulos jamais deveriam viver esse tipo de vida. Portanto, era para ser o inverso. Amar, ali como a gente viu, né, como você pode ver aí a partir do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, Jesus fala ali as 9 bem-aventuranças, nas quais você vai ver ali Jesus enfatizando a questão de amar, daqueles que amam, daqueles que são promovedores da paz, daqueles que preferem ser perseguidos do que perseguir, sabe, por amor de Jesus, daqueles que são fiéis a Cristo, não abrem mão de Jesus nem dos seus ensinamentos de forma alguma. Então, isso é ser sal da terra, sabe, desenvolver os valores de Cristo, desenvolver as verdades, os ensinamentos de Jesus. Ser sal da terra é esse tipo de coisa, né? Dar gosto à vida, dar sabor, mostrar ao mundo como que é bom servir a Jesus e mortificar os desejos da carne. A outra coisa que a gente vê está no versículo 16. Ele primeiro passa ali no 14, dizendo que não se pode construir uma cidade sobre uma montanha e depois escondê-la. Não tem como, ela está lá em cima, de longe as pessoas vão ver essa cidade, né? Mesmo sem auxílios de lentes de aumento, porque dá para ver a longas distâncias. Também não se acende uma vela, uma lâmpada, um candeeiro, né? Naquela época era candeeiro, e se coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, ou numa caixa fechada. Não, se coloca ela num lugar alto, amplo, para que ela possa iluminar e as pessoas possam ver os obstáculos, ver os objetos, né, a sua volta, e sejam iluminados por aquela lâmpada, por aquela luz. A mesma coisa acontece com os discípulos. Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, falando para os discípulos. E aí ele diz: assim como a lâmpada não foi acesa para ser escondida, vocês que são meus discípulos jamais devem ser aqueles que se tornam escondidos, agentes secretos, discípulos secretos de Jesus. Não. É para ser visto, é para viver essa vida no mundo onde nós estamos, para que as pessoas vejam essa luz, que nada mais são do que as boas obras, aquelas obras que Deus preparou, como disse Paulo aos Efésios, capítulo 2, né? A partir do verso 10. Deus preparou boas obras para que os seguidores de Cristo andem nestas boas obras. Portanto, são obras embasadas no padrão de Deus, não no padrão do homem. Não é dentro da justiça humana, não é dentro dos padrões de boas obras humanas, mas dentro dos padrões de boas obras e da justiça de Deus, que os seguidores de Cristo andam, desenvolvem, praticam, vivem, né? Então vejam as vossas boas obras, disse Jesus. E aí o resultado disso seja: glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As pessoas vão olhar para você, que é cristão, vão olhar para mim e vão ver uma vida totalmente diferente e vão dizer: olha, ser crente igual a você é tudo de bom. Se eu um dia for crente, se eu um dia me virar crente, como dizem algumas pessoas, eu quero ser igual a você, eu quero viver uma vida assim semelhante à tua, né? Que bom que é assim, né? Isso é maravilhoso. Ruim é quando a pessoa olha e fala assim: Deus me livre, ser crente igual a você? De jeito nenhum, nunca. Isso é problemático, né? Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, façam a diferença, mostrem a esse mundo de trevas, que está em trevas, caminhando para a destruição, esse mundo que não tem o padrão de Deus. Mostre a eles o que é viver uma vida honesta, santa, justa, boa, verdadeira, que glorifica a Deus, que tem tudo para receber. Sede bem-vindos, né, da pessoa de Jesus Cristo, lá quando chegar o último dia, né, o dia que a gente tiver que se apresentar diante dele. Então, sal e luz. Como que devemos estar? Como que você está? Você está sendo sal? Você está salgando? Você está fazendo a diferença no meio onde você está? Você está se permitindo fazer essa diferença, mostrar às pessoas
que ser seguidor de Cristo é a melhor coisa? Você está iluminando as pessoas com as suas boas obras, mostrando a elas que existe um outro padrão de vida, que é o de Jesus e que é maravilhoso? Ou será que você já deixou de ser sal, como disse Jesus? O sal, quando deixa de ser poderoso para salgar, quando ele perde essa capacidade, não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado, escarnecido pelos homens. Ele está falando das pessoas, dos discípulos, né? Que perdem a capacidade de salgar. Ou será que é como a luz que queimou, já não ilumina mais? Será que você está sendo assim uma lâmpada queimada? Uma lâmpada que, de acordo com os padrões antigos dos dias de Jesus, não tem mais azeite na lâmpada? Não tem aquele pavio, né, que serve para puxar o azeite de dentro da lâmpada e fazer a combustão, né? Será que você já acabou um desses itens? Já não está iluminando mais? É algo para se perguntar, para se autoanalisar, para refletir. O que está acontecendo com as nossas vidas? O que está acontecendo com a tua vida? Está havendo diferença? Pense nisso, né? E Deus abençoe. Até a próxima. É isso aí, pessoal. O que você achou da meditação de hoje, da reflexão de hoje? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o seu parecer sobre o assunto. Você acha que, até mesmo se você está vivendo, nós estamos vivendo, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, nós estamos vivendo como sal e luz da terra? O que você acha? Deixa aqui o seu parecer, tá bom? Se inscreve, fala para os seus colegas sobre esse canal, sobre esse trabalho e vem nos apoiar nessa caminhada, ok? Que Deus nos abençoe e até a próxima.